Fala pessoal, beleza? Francisco aqui mais uma vez e hoje nós vamos continuar a estudar os componentes que formam os circuitos sequenciais da eletrônica digital. Na última aula nós conhecemos o circuito do LET e o LET SR. Esse LET SR, esse que está aí no símbolo, ele tem um problema que é relacionado quando nós temos as duas entradas S e R iguais a 1. O que é que acontece quando nós temos essa situação? Nós vamos gerar a inconsistência de que a saída vai ser igual à sua saída negada. Essa é uma situação indesejada nos nossos projetos. Então, para se solucionar esse problema, foi desenvolvido um circuito chamado de circuito JK. Então, baseado nesse mesmo LET SR, o que foi feito? Foi adicionado aos locais onde nós tínhamos as entradas S e R, uma combinação composta por mais uma porta lógica NAND, que agora vão receber as entradas J e K. Essas portas elas ainda vão receber uma realimentação das saídas Q e Q barrado, formando aí o nosso circuito JK. Com esse circuito, veja que nós já resolvemos a situação que era indesejada no LET SR, quando as duas entradas eram iguais a 1, nós tínhamos a inconsistência da saída ser igual à saída negada. No caso do circuito JK, o que é que acontece quando nós temos as duas entradas iguais a 1? Ele vai inverter o estado anterior e atualizar as suas saídas. Na sétima linha, nós tínhamos a saída anterior valendo 0, ele inverteu para 1, e na oitava linha, a saída valia 1, invertendo, se torna 0. Entretanto, esse circuito ainda é um LET. E aí vamos definir o que é LET e o que é esse novo circuito que nós vamos trabalhar hoje, que é o circuito flip-flop. O circuito do LET é um circuito cujas saídas vão sendo atualizadas à medida que as entradas vão sendo modificadas. Nós vamos ver isso aqui na prática e vocês vão ver que não há necessidade de sincronismo para a realização da atualização das saídas de um circuito com um LET. Já um circuito flip-flop, ele é um circuito que vai ser adicionado a essa malha uma nova entrada, que é uma entrada chamada de entrada de clock. Ou seja, além da atualização das entradas, nós vamos ter que aguardar a atualização desse clock. Ele funciona como um sinal de sincronismo a partir do qual as saídas serão atualizadas a partir dos valores das entradas e dos próprios valores anteriores das saídas. Então, se nós temos agora um circuito que funciona com um certo sincronismo, é mais conveniente que o seu funcionamento seja representado em forma de um diagrama temporal. Então, nesse diagrama temporal, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter as três entradas, J, K e o clock, e as duas saídas do nosso circuito. Se eu inicio a minha análise considerando que o clock não vai sofrer alterações, veja que independente do valor das entradas, nós vamos ter um valor indefinido nas saídas. Por quê? Porque eu preciso de uma entrada de sincronismo no clock para fazer com que esse circuito do flip-flop passe a funcionar. Assim, conectando ao nosso circuito um pulso de clock, como mostrado aí no diagrama, e verificando que nesse circuito o clock é ativo em nível alto, nós vamos marcar as bordas de transição de subida. Por quê? Porque é apenas nesse instante que vai ser realizada a atualização das saídas. Relembrando a tabela verdade do circuito JK, vamos completar esse diagrama temporal. Então veja que se eu tenho nesse primeiro pulso de clock J igual a 1, K igual a 0, segundo a tabela verdade, J igual a 1, K igual a 0, saída vai ser nível lógico alto. Então, a partir desse ponto, dessa atualização, dessa transição do meu clock, eu vou ter a saída Q em nível lógico alto, consequentemente, a saída Q barrado em nível lógico baixo. No próximo pulso de clock, o que é que acontece? Nós temos tanto J igual a 1 quanto K igual a 1, que no circuito SR é aquela situação que gerava inconsistência
Aqui no JK, o que é que vai acontecer? J e K iguais a 1, eu vou inverter a saída anterior. Então, a saída anterior valia 1, invertendo vai valer 0, e a saída negada vai para nível lógico alto. Na nossa terceira borda de subida, nós vamos ter que agora J e K, mais uma vez, valem 1, ou seja, eu vou inverter novamente o meu sinal. O sinal de Q estava em nível lógico baixo, passa a nível lógico alto, e o sinal de Q barrado vai a seu nível lógico baixo. Na penúltima atualização, nós vamos ter J igual a 0 e K igual a 1. É a nossa segunda linha aqui da tabela verdade, que resulta em uma saída de nível lógico baixo. E por fim, na última borda de subida do nosso sinal de clock, nós vamos ter 0 e 0, 0 e 0. Nós já sabemos que nós vamos manter esse status atual, no caso Q em nível lógico baixo e Q barrado em nível lógico alto, vão permanecer aí na saída do nosso circuito. Então esse é o funcionamento do flip-flop JK. No nosso circuito prático de hoje, nós vamos construir esse pulso de clock através do circuito integrado 555, temporizador 555 em sua configuração astável, e vamos utilizar como flip-flop JK o CI74LS107A. Quais são as diferenças desse circuito integrado em relação a esse que nós vimos agora? Eu já tenho aqui o datasheet do meu componente e vejo o seguinte: a diferença entre o CI74LS107 e o 107A é porque o 107A, o que eu tenho aqui no meu circuito, ele é sensível à borda de descida do clock. Veja aqui através da tabela verdade que através da borda de descida do clock é que nós vamos ter a atualização das saídas do nosso circuito integrado. Vamos ver o esquemático aqui do nosso circuito para entendermos direitinho antes de irmos para a bancada. Esse é o diagrama esquemático do nosso circuito, veja que ele é bem simples. O que é que eu tenho aqui? Eu crio o meu pulso de clock, como eu já falei, através do CI555 na configuração astável. Utilizei aqui como elementos para definir a frequência um resistor de 10K, um resistor de 390 kΩ e um capacitor de 10 microfarads. Utilizando as equações que nós já conhecemos e que também podemos encontrar no datasheet do componente, vamos encontrar qual é o valor do período da onda que vai ser fornecida através do pino 3 desse circuito integrado. Então nós já sabemos que a frequência do CI555 vai ser dada pela equação 1,44 dividido por RA, que vale 10 kΩ, mais 2 vezes RB. O nosso RB é o resistor de 390K, então 2 vezes 390K. Tudo isso aqui vezes o capacitor, que no nosso caso nós utilizamos um capacitor de 10 microfarads, então vezes 10 microfarads, nós vamos ter uma frequência de 0,182 Hz, o que equivale a um período de aproximadamente 5,5 segundos. Então, a onda gerada através desse circuito 555 tem esse período aproximado de 5,5 segundos. O sinal de saída desse circuito, aqui do pino 3 do 555, ele é aplicado diretamente no clock do nosso circuito integrado 74LS107A. Veja que na prática eu vou utilizar o 107A, que ele é nível lógico baixo aqui no clock, e eu vou ter as entradas J e K controladas através de duas chaves, de dois push buttons que nós vamos conectar ao circuito. Adicionei os dois resistores de pull down para manter o nível lógico baixo quando as chaves não estiverem pressionadas, e nós vamos ter, para verificar o funcionamento do circuito, um conjunto de LEDs conectado aos botões J e K e as duas saídas do flip-flop, bem como um LED que vai indicar a atualização do nosso pulso de clock gerado aqui pelo CI555. Uma coisa importante antes de irmos para a bancada é vermos que, como eu tenho um resistor RB muito maior do que o resistor RA, eu vou ter uma situação em que o duty cycle desse circuito ele é muito próximo a 50%.
Assim, a saída desse circuito 555 vai ser uma onda quadrada com aproximadamente 2,7 segundos em nível lógico alto e 2,7 segundos em nível lógico baixo. Vamos lá para a bancada, ver agora o funcionamento do circuito com flip-flop JK e compararmos com o circuito com o LED SR. Pessoal, esse aqui é o nosso circuito. Eu tenho aqui no canto esquerdo o oscilador com o 555, gerando aquela onda de aproximadamente 5,5 segundos de período, e nós podemos verificar o funcionamento do 555 através desse LED verde conectado aqui na parte inferior do nosso circuito. Esse CI maior é o CI que implementa o flip-flop JK, o 74LS107A, e aí nós temos as nossas duas chaves, a chave que implementa a entrada J e a chave que implementa a entrada K. Dois LEDs aqui para verificarmos o funcionamento dessas duas entradas, e o status do nosso flip-flop é identificado através desse LED amarelo aqui na parte superior do circuito. Veja que pressionando as minhas entradas J e K, se eu não aguardo a borda de descida do nosso oscilador, nós não temos a atualização do LED amarelo, que é a saída do nosso flip-flop. Eu vou manter pressionado a tecla que implementa a entrada J para nós vermos o funcionamento desse circuito agora. Veja que quando eu tiver a primeira borda de descida, o LED amarelo vai atualizar. Foi o que aconteceu. Na borda de descida do nosso oscilador, o LED amarelo atualizou, J igual a 1, K igual a 0, faz a minha saída ser igual a 1. Se eu pressiono agora a entrada K e aguardo a atualização da borda, veja que o meu LED de indicação de saída já atualizou também. Então nós temos agora a situação de reset do nosso circuito. Como eu tenho dois resistores de pull down no circuito, nós estamos mantendo o status da saída sempre que há uma atualização na borda de descida desse circuito. Se eu pressiono ao mesmo tempo as entradas J e K, na minha primeira borda de descida, eu vou inverter esse status. Veja que isso já aconteceu, passei de nível baixo para nível lógico alto, e agora estou passando de nível lógico alto para nível lógico baixo. É aquela última condição da tabela verdade, a situação que no circuito do LED SR gerava a inconsistência de nós termos a saída igual à saída negada. Esse aqui já é um circuito com LED SR, em que eu adicionei o decodificador BCD para o display de 7 segmentos, para que nós possamos acompanhar a atualização dos dados armazenados no LED SR. Veja que nesse caso eu vou acessar as entradas S através dessa dip switch, das 4 primeiras posições dessa dip switch, e a entrada S, todas as entradas S, aliás, eu vou conectar através desse botão. Como no LED eu não preciso de sincronismo através de pulso de clock, veja que ao modificar o status de uma das entradas, eu já tenho imediatamente a atualização da saída. Modificando mais uma vez a saída é atualizada. Se eu faço reset, retornando aqui as entradas para 0 e fazendo reset, imediatamente a minha saída vai a 0 novamente. Então essa é a principal diferença entre os circuitos do LED e do flip-flop. Enquanto o flip-flop precisa de uma sincronização através de um pulso de clock, seja em sua borda de subida ou de descida, o circuito do LED ele não precisa dessa sincronização. A atualização dele depende apenas da atualização das entradas. Lembrando que todos os diagramas esquemáticos desses dois circuitos estão disponíveis para vocês baixarem e estudarem atentamente. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal, que nós ainda vamos trazer bastante conteúdo nessa área da eletrônica digital. Valeu e até o nosso próximo vídeo.